meus irmãos, sou o Bruno Amorim, dirigente do Colégio de Magia Sol, do Templo Escola de Umbanda Sagrada Sete Pedreiras. A gente fica aqui no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, bairro do Engenho de Dentro, na rua Adolfo Bergamini 341, dando seguimento aos nossos vídeos sobre os orixás na Umbanda, nossa série Orixás na Umbanda Sagrada. Vou falar hoje sobre uma orixá que é muito pouco cultuada e na Umbanda mais ainda, Orixá Obá. A Orixá Obá não é uma Inhaçã. Então a gente já começa falando sobre isso. Inhaçã é uma orixá eólica, não tem nada a ver com Obá. Obá é uma orixá telúrica, terra pura. Essa orixá dá a base, a sustentação para o conhecimento. É uma orixá do conhecimento que faz parte, nesse sentido da vida, do conhecimento, com o pai Oxóssi. Um complementa o outro. Um é o expansor, outra é a concentradora. Um é o direcionador, outra é a afixadora. Um rege sobre o verde, as matas, as folhas. Obá rege sobre a terra, sobre as raízes, tudo que está fincado na terra. O conhecimento não prospera, não se multiplica, não se expande, se não afixar, tiver um entendimento, a concentração desse conhecimento em si. Eu, antes de ser um multiplicador do conhecimento, antes de eu estar aqui falando com vocês, antes de qualquer professor dar aula, antes de qualquer pessoa que sabe das coisas falar sobre algo ou alguma coisa, ela primeiro afixou, concentrou e estudou e racionalizou aquilo, absorveu o conhecimento. Então é um período, vamos dizer que é um período antes multiplicação e expansão de Pai Oxóssi. Um depende do outro. Eu não posso transmitir conhecimento se eu não o tenho. Então é uma mãe do conhecimento. É uma doutrinadora, é uma professora, é uma mãe que faz você racionalizar as coisas, pensar, refletir e absorver. Essa mãe tem um axé telúrico, ela é terra pura. E o que isso acarreta? Ela gera uma estabilidade no racional das pessoas. As filhas e os filhos de Mãe Obá são concentrados, são estáveis no seu emocional, são circunspectos e muito pouco emotivos. São filhos que prezam pela sua individualidade, pelas suas ideias, opiniões, tem uma firmeza muito grande de propósito, de ideias. Então, essa mãe, que é o trono feminino do conhecimento, tem como função concentrar, afixar, condensar o conhecimento e os 7 sentidos da vida. Eu não posso multiplicar o amor se eu não o tenho em mim. Sabe a questão do amor próprio? Como eu posso amar o outro se eu não tenho amor próprio? Então, uma Obá do amor vai me auxiliar a concentrar, a fixar neste sentido da vida, para que eu absorva melhor e no futuro possa multiplicar.
que já está em mim. É aquela velha história do nós só podemos doar aquilo que temos. É uma verdade. E para ter, precisamos concentrar, fixar, absorver, reter. Essa é a questão. Preciso reter conhecimento para multiplicá-lo. Preciso reter o amor, ou seja, ter o amor próprio para amar o outro. Ninguém ama o outro sem antes se amar. Ninguém tem fé em Deus se não tem fé em si próprio. Ninguém tem fé no outro, ninguém acredita no outro. Ninguém tem confiança no outro se primeiro não é uma pessoa confiável. Então, é uma mãe que faz você se voltar para você, trabalhar suas questões internas. Hoje, o que vemos na Umbanda é uma distorção do mistério, uma distorção da orixá, a função da orixá Obá. Por quê? Porque se restringe apenas a uma lenda, em que ela cortou a orelha para dar a paz Xangô. Todos os contos, lendas, são simbólicos, não se deve levar ao pé da letra. Hoje vemos o absurdo de incorporações de Obá. Obrigatoriamente a pessoa vir tampando a orelha, como se as naturais, as mães Obás pessoais, todas não tivessem orelha. Entende? Essa é uma distorção, uma falta de entendimento do mistério da orixá. Então, quem é Obá? Trono feminino do conhecimento, uma mãe, vamos dizer, geradora e expansora dos fatores afixadores, concentradores, condensadores, racionalizadores, estabilizadores, retedores, reter. Ervas da Divina Mãe Obá. Todo culto a um orixá muito conhecido, fica fácil a gente falar sobre as ervas. Mas quando a gente vai falar sobre uma orixá em que o culto é restrito, o entendimento sobre os elementos, sobre os axés condensadores, que são os elementos, eles ficam muito... eles diminuem, né? Então, ervas da Mãe Obá, raízes, e aí tem raízes que tem um axé muito forte, cósmico, e tem raízes que tem um axé mais, vamos dizer, equilibrador, curador, estabilizador, vamos dizer, a parte mais positiva. Como uma raiz cósmica, temos o Dandá da Costa, que tem um axé telúrico muito forte, que também é uma erva de Paramuru, muito usada por Exu, e tem o axé da Mãe Obá, limpador, descarregador, é uma erva de limpeza, é uma raiz. Tudo que está embaixo da terra, ou que nasce, ou que está debaixo da terra, e que fica debaixo da terra, tem um axé da Mãe Obá. Uma raiz que trabalha os aspectos positivos. Raízes de trepadeiras, por exemplo. Frutos debaixo da terra,
como a beterraba, o rabanete, batata doce, principalmente a batata, aquela batata mais roxa. Tudo que eu estou falando aqui tem axé de Manhobá. Não se restringe só a Manhobá, mas tem muito de Manhobá. Agora ervas, folhas, né, de Manhobá. Manjericão roxo, excelente para a mãe. Hortelã também. Caatinga de mulata, uma erva também que tem o axé da Manhobá. Então, há de se aprofundar mais nesses orixás pouco cultuados, que são Oroiná, Lugunã, Manhobá, Pai Oxumaré, porque a gente tem muita informação de Pai Oxóssi, de Pai Ogum, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum, mas e esses orixás que são menos cultuados? Quando a gente está num terreiro de umbanda tradicional, uma leitura de orixá, se por exemplo tiver uma filha de Obá, ela vai ser lida, né? Vai ser dado a hereditariedade divina dela, os pais de cabeça, em outras palavras, como Inhaçã, porque o arquétipo, a incorporação da Manhobá, apesar de ser mais um orixá mais fixa, né, na terra, menos movimentadora, ela vem com aspecto guerreiro, com aquele arquétipo de Mãe Inhaçã. Então, por isso que tem muito essa confusão. Então, acredito que deve ter muita filha de Manhobá que a Mãe Inhaçã, né, teve que adotar, porque não há um culto extenso a essa mãe, tá? Cores da Manhobá: magenta. O magenta é uma cor muito próxima de um rosa-choque. Não chega a ser um rosa-choque, mas lembra, né? É um rosa mais escuro. Ela também aceita o vermelho e o marrom, por ter uma ligação com a terra, com esses elementos. Vamos falar sobre pedras. Pedras da mãe Obá: rodonita, jaspe picture, que é a jaspe madeira. Vou pegar uma aqui em 3 formatos diferentes, né? A bruta é a jaspe, essa jaspe a gente chama de jasper picture, né? Alguns falam jaspe madeira, apesar de não ser a mesma pedra, mas a gente dá esse apelido para a pedra, né? Essa aqui é a bruta. Essa daqui está em forma de coração, está lapidado, tá? E aqui está em forma esférica. Tem a madeira petrificada, né? Que aí é diferente, não é uma jaspe, vamos dizer que é um vegetal que passou por um processo de cristalização, né? Tem a unaquita, que é uma pedra verde com marrom, né? Uma pedra bem comum também, vocês acham em loja de pedras, né? A unaquita, a jaspe picture, né? Que é jaspe madeira. Se você fala jaspe madeira, vocês vão encontrar, né? Então essas são as pedras, ponto de forças da mãe, né? Ela é terra, né? Então é na terra que você vai colocar
a sua oferenda, vai imantar algum elemento, a mãe, fazer algum pedido. Então é na terra, no chão, né? E um ponto de forças é perto de mata. O pai Rubens fala que pode ser perto de um riacho, um rio, só que na parte da terra, apenas próximo de vegetação, próximo de rio, só que na terra, né? Ali você pega o axé da mãe. Saudação a essa mãe é diferente da saudação do candomblé. Na Umbanda Sagrada, a saudação a essa mãe é Akiro Obaie. Akiro Obaie. Eu saúdo a Senhora da Terra. Ela é a Senhora da Terra, né? Ela é a Senhora, é a Orixá que dá estabilidade, firmeza para que a gente possa crescer, para que a gente possa expandir. Então, antes de querer ser dirigente espiritual, eu preciso ser médium, eu preciso ser um filho antes de ser pai. Antes de ser um mestre e dar aula, eu preciso estar do outro lado para absorver, adquirir conhecimento. É um fluxo normal, natural, que a gente chama, né? Natural. Isso é Manhobá. O símbolo da Manhobá é uma flor de lótus, uma flor magenta, uma flor de lótus, em várias pétalas. Mas tem outros símbolos, né? Esse é, vamos dizer, que é a estrela da vida da mãe, que é o principal símbolo sagrado de uma orixá. Eu espero ter passado um pouco dessa mãe e que vocês se sintam estimulados a estudar mais sobre ela e deixar um pouquinho misticismo, essas lendas de lado e ir pelo lado racional do estudo, da teologia. Peço que vocês cliquem no sininho ali, né, para receber as notificações, curtam o vídeo, compartilhem e chamem as pessoas, né, para ver, passem pelo Zap, no próprio Face, os nossos vídeos, para ajudar a gente a multiplicar o conhecimento da Umbanda Sagrada. A gente está multiplicando algo que o pai Rubens trouxe para a gente, tá? Então, meu saravá fraterno, um abraço.